Robert Dale Owen, Região e Litígio entre este mundo e o outro, corroborante da história. Procurarei ser breve, pois já excedi os limites que no começo havia marcado a mensagem que vos dirijo. Alan, Guilherme Hamilton e outros falaram em termos enérgicos dos hábitos dissolutos que se manifestaram na Alemanha logo depois da reforma. Julgo, porém, dever dar algum desconto a tais acusações devido ao fato de ter se dado sempre no mundo uma certa licença depois de uma grande revolução moral. Tulloch trata desse assunto com mais moderação. Um despertar como este, atento à natureza do caso, cedo começou a apresentar muitas consequências extravagantes. Sentir-se livres, os homens não souberam logo usar como moderação da liberdade. E o anabatismo na Alemanha e o libertinismo na França dão testemunho da confusão moral e da licença social que se derramaram por toda parte em que achavam as pegadas da reforma. Agora podemos conhecer quanto isso era funesto ao programa do protestantismo. Afigurou-se a muitas almas que ele ia terminar em completa anarquia. É muito conhecido como esse estado de coisas amargurou os últimos dias de Lutero, e temos bastante abundante evidência de que nesse tempo ele próprio perdeu a confiança no seu sistema. Uma tarde, passando com a sua Catarina no jardim, viu as estrelas cintilando com um brilho inusitado. Que luz brilhante, disse Lutero. Porém, ela não foi acesa por nossa causa. E quando foi, perguntou Catarina, que nos separamos do reino dos céus. Talvez, disse Lutero, com um suspiro, quando abandonamos os nossos conventos. Devemos então voltar a eles? Perguntou. Não, respondeu ele. É muito tarde para fazermos. 6 anos depois da morte de Lutero, deu-se um fato notável. Amsdorff, um dos seus mais íntimos amigos e companheiros do trabalho em Wittenberg, sustentando uma discussão pública em 1552 com o major partidário da necessidade das boas obras, declarava que as boas obras eram um impedimento para a salvação. O resultado foi notável. O major renunciou à doutrina, com receio de ser olhado como perturbador da igreja. Um distinto teólogo protestante confessa que os reformadores wittenbergenses, por amor às polêmicas, abandonam a verdadeira piedade e a propaganda da religião, que nenhum deles procurou assentar um sistema regular de moral. Calvino, porém, empreendeu essa obra de confecção de uma moral e de um governo eclesiástico. Lutero, demasiado compassivo, não podia tirar um código conforme o juízo que aquele formava da espécie humana. Seus esforços achavam-se tolhidos nos estreitos limites que lhe traçavam o juízo que formava da espécie humana. Contudo, escreveu o que julgou que devia escrever. O corpo e a alma eram corrompidos incuravelmente de uma vez antes da intervenção da vida terrena. Não bastante a dignidade exterior parece reclamar a favor de alguns. O exterior do corpo e do prato pode estar limpo, apesar de não conter ele senão extorsões e excessos. Os talismãs purificados com as palavras da lei podiam ser usados por deferência, sendo as suas dimensões determinadas por uma regra imperiosa. O dízimo da hortelã e da arruda devia ser pago a juízo do povo. Era permitido construir túmulos e enfeitar sepulturas. Não bastante ser matéria de maior importância o julgamento, a graça e a fé do homem, elas não eram consideradas. Segundo esse sistema, as coisas devem apresentar-se brancas e belas, mesmo que escondam em seus selos ossos e todas as imundícias dos cadáveres. A coação podia forçar o cumprimento dessas determinações, e a férrea vontade do rígido Genebrez determinou que assim fosse. Em 1536, Calvino e seu colaborador Farel publicaram uma confissão de fé em 21 artigos, dos quais um dava ao clero o direito de excomungar, e eles obtiveram de um conselho de 200 membros uma proclamação na qual ficou declarado que podia obrigar a todos os cidadãos. 5 anos depois foi criada uma corte consistorial, da qual parece haver Calvino assumido a presidência permanente. Então, como presidente da corte, ele apresentou um código de leis eclesiásticas e morais, e que o povo jurou obedecer. Essa corte dispunha de uma arma formidável, a excomunhão. Como a Inquisição espanhola, que acabou derramando sangue, ela também, quando julgou que o anatema não era proporcional à culpa, passou a entregar o réu à autoridade civil para puni-lo mesmo com a pena capital.
A história não apresenta um exemplo de mais formidável tirania do que aquela em que as autoridades da Igreja e do Estado estejam intimamente ligadas. Dispõe de todos os poderes social, religioso, político, santuário e doméstico. Eis o que diz um biógrafo amigo. Uma maravilhosa mudança em prazo bem curto se operou no aspecto exterior de Genebra. Um povo alegre, amante do prazer, apaixonado pela música e pela dança, apreciador do bom vinho e do jogo de cartas, viu-se de súbito privado dos seus passatempos. Não eram somente os sombrios vícios da libertinagem que então dominavam, que se tornaram passíveis de severas penalidades. Porém, as mais leves distrações e os divertimentos da sociedade ficaram sujeitos a rígidas censuras, sendo abolidos os dias santificados. Com exceção dos domingos, as inocentes festas de esponsais e os costumados enfeites dos vestuários foram regulados pela legislação. A lei proibia que as noivas se apresentassem em suas recepções com as tranças soltas e que houvesse nos esponsais festas ruidosas e orgias. Os sinos que lançavam os ares suaves e harmoniosos no tempo do deprimente domínio de Roma e se associavam a tantas recordações de amor e poesia, foram supridos e transformados em canhões. Os detalhes atestados pelas memórias oficiais desse tempo são burlesques e horríveis. Nos casamentos e batizados não era permitido presentear os hóspedes com ramalhetes atados de arames, cordões de ouro ou fitas adornadas de pedras preciosas. Nos banquetes, quer de esponsais, quer familiares, não se podia apresentar uma mesa mais de 5 manjares diferentes, incluindo sempre o peixe. Da sobremesa, a lei baniu os produtos de confeitaria, salvo uma torta para cada 10 pessoas. O caráter dos adornos pessoais, o modo de cortar o cabelo, o seu comprimento, o talho do vestuário, tudo era prescrito na lei, que até proibia os bolsos nos frasques e casacas. A leitura de novelas era peremptoriamente vedada, salvo as do favorito substituto dos romances modernos. Amadis de Gal, ainda menos tolerantes que o cura e o barbeiro que salvaram o Don Quixote das chamas, aqui fora condenado a uma livraria em que se achava essa obra. Os pregadores de Genebra queimavam todos os seus exemplares sem mesmo lhe quererem tocar. Simples indiscrições pueris incorriam em penalidade legal. O mais fútil gracejo era uma ofensa digna de punição. Um jovem na igreja acomodando a música de um salmo, a letra de uma cançoneta, foi açoitada. Uma jovem. 3 meninos foram apurados pela autoridade porque, em vez de entrar na igreja, ficaram à porta comendo bolinhos. Um homem foi expulso da cidade porque, ouvindo zurrar um burro, disse que este estava cantando um lindo salmo. Outro incorreu em multa e foi colocado em exposição na praça do mercado com as mãos e os pés atados no tronco por ter jurado pelo corpo e pelo sangue do Cristo. Tudo isso, porém, é nada comparado às tragédias que sobreviveram. O legislador eclesiástico, que acreditava que as crianças já nasciam poluídas e que as suas naturezas se conservavam odiosas e abomináveis a Deus, acomodou suas leis e a essas ideias. Parece incrível que os entusiastas admiradores de Calvino tenham esquecido que, em 1568, uma menina, por ter batido em seus pais, foi decapitada, e um rapaz de 16 anos foi condenado à morte por ter ameaçado sua mãe. A ordem reinava em Genebra, mas a custo de quanto sofrimento e esmagamento de corações conseguiram esse sossego que, no meio das tristezas e dos terrores de sua prisão terrena, eles suspeitavam poder refletisse nas brilhantes mansões de um mundo melhor. Eu deveria passar agora do continente europeu à maravilhosa ilha, de onde procederam principalmente os nossos antepassados da América do Norte, especialmente os da parte setentrional. Mas falta-me espaço e o outro já explorou perfeitamente esse campo. A política presbiteriana da Igreja Escocesa, no século que seguiu a morte de Calvino, abraçou todas as piores concepções da tirania genebresa. Teve as mesmas ideias desesperadoras sobre a vida e a morte, o mesmo infundado temor de que as coisas mais inocentes ofendiam o Criador. O bem-estar e a jovialidade natural incorriam nas penas do inferno. A mesma repressão dos afetos humanos, a mesma inquisição domiciliar, a mesma pretensão ao direito de excomungar e, igualmente, ao de infligir por simples infrações da disciplina eclesiástica, a tortura do açoite, da marcação a ferro em brasa. Em compensação, também se manifestava aí a mesma luta sem trégua contra a libertinagem e os costumes dissolutos.
Contudo, uma importante diferença merece ser notada. Enquanto o legislador genebrês ensinava a submissão aos reis, mesmo que fossem maus, os pregadores escoceses eram democratas até a rebelião. Defendiam o povo contra toda espécie de despotismo, exceto do deles, e proclamava que os ministros da igreja, cuja eleição vinha diretamente de Deus, tinham o direito de exigir uma obediência indiscutível. Subjugadores da consciência, inimigos da tolerância, eram resolutos amantes da liberdade política. Resistindo, porém, à tentação de alargar-me neste e noutros exemplos análogos da história europeia, deixe-me indagar se o calvinismo, quando transferido para outro hemisfério, modificou-se no seu tipo e resultados. Passemos do 16º ao 17º século, e com os puritanos transporíamos o Atlântico, grande raça antiga, de cujo estofo são feitos os heróis e os fundadores de impérios. Eles iam fazendo tudo que julgavam correto, sem indagar se isso era agradável. Eram dignos de apreço, mas não amáveis. Eram homens e mulheres de toda confiança na hora da prova, mas que lutavam pela sua vida cotidiana. Devemos alegar-nos por não ter vivido entre eles, ao tempo em que Hester Prime trazia no peito uma letra escarlate. Com o distintivo colonial, a teologia dos institutos foi um elemento forte para o bem e para o mal. As principais virtudes dos novos campeões ingleses eram as de fortes devotados amantes da liberdade. A audácia com que eles romperam com o papado romano levou-os a separarem também do intolerante clero inglês, embora isso lhe custasse o seu voluntário exílio. As tristes ideias de Calvino sempre sobre o mundo de Deus endureceram-nos como colonos, não esperando o sossego, o conforto, o gozo social e as amenidades da vida, coisas para as quais olhavam desconfiados, considerando as ratoeiras empregadas pelo demônio para apanhar os incautos. Procuravam a fadiga e o sofrimento quando em sua vida rude os encontrava. Atacavam-nos com uma energia de ferro, considerando-as como provas concedidas por Deus a fim de experimentá-los. Eram duros consigo mesmos e com os outros, como convinha a crença no meio da depravação universal. Essa aspereza parecia adaptar-se à sua condição. Os companheiros dos peregrinos, porém, trouxeram de Plymouth um elemento fatal, relíquia do barbarismo humano, mas apesar disso, amado pelos reformadores, um crime contra a alma imortal, a perseguição religiosa. As leis que mancham seus estatutos, os fatos que denegriram os seus anais, saíram da mesma fonte que os éditos e castigos da corte consistorial de Genebra. Eu aprovo, diz Calvino, o governo civil que estatue não deve a verdadeira religião, que está contida na lei de Deus, ser violada nem poluída pelas públicas blasfêmias. O novo fruto inglês desse sentimento foi uma lei decretada que aqueles que afirmassem que as obras e não a fé levavam à salvação e que se opusessem ao batismo de uma criança ou que propositadamente abandonassem a igreja quando seus filhos estivessem em condições de ser batizados seriam castigados com banimento, e os que negassem a infalibilidade de um ponto qualquer da Bíblia seriam pela primeira vez fustigados pública e severamente pelos executores, e na reincidência poderiam ser mortos. Falando daqueles que imaginam haver um outro caminho para o homem se aproximar de Deus e não ser o da Escritura, Calvino havia dito: eles não devem ser considerados como descaminhados por um erro, mas como dominados por um delírio, e ainda são pessoas culpadas de um detestável sacrilégio. Foi restritamente no espírito dessas doutrinas que foram confeccionadas as leis puritanas contra um detestável seita de heréticos que ultimamente surgiam no mundo e comumente conhecida com o nome de Quakers. Eles estatuíram como punição de um Quaker na primeira convicção 20 vergastadas, na segunda a perda de uma orelha, se for homem, severo castigo de açoite, se for mulher, na terceira, seja homem ou mulher, a língua seria trespassada por um ferro em brasa, que o Quaker que voltasse ao país depois de banido sofreria a morte. Não sabemos se a pena do trespassamento da língua com ferro em brasa foi aplicada alguma vez, mas Bishop, no seu New England Jugend, recorda que 3 Quakers ficaram com as orelhas direitas cortadas.
que a Paciência Scott, menina de 11 anos, foi presa como Quark, enquanto sua mãe Catarina Scott censurou-a por um ato irregular. Eles mandaram aplicar 10 vergastadas, apesar de reconhecerem que ela era de conduta inocente, de boa educação, sendo filho de um ministro inglês. A morte pela fome a 4 Quarks, 3 homens e uma mulher, por haverem voltado à colônia depois do banimento, é um fato muito conhecido. Eles morreram com grande fortaleza de ânimo, verdadeiros mártires da liberdade e da consciência, na Comuna de Boston. Alguns termos da denúncia puritanos contra homens cuja viria era assim jogada tem hoje um estranho eco. Acusaram W. Ledra por não ter tirado o chapéu no tribunal e havia empregado o pronome tu, demasiado familiar. Quereis matar-me, disse ele. Ou eu falar o inglês correto e não querer tirar o meu vestuário, perguntou. A escusa fútil apresentada por seus executores foi uma declaração constante nos arquivos da corte de que eles desejavam que os outros Quarks fugissem antes que se apresentassem para morrer. Os que hoje pretendem defender esses assassinos legais dizem que os Quarks residentes em Boston eram perturbadores da paz e da moral pública e heréticos. Os princípios, porém, que eles enfaticamente sustentavam eram de paz, simplicidade e resignação. É falso que tenham provocado desordem mesmo quando viam suas propriedades destruídas e sua liberdade pessoal violada. Os 2 primeiros Quarks que aportaram a colônia, Mario Fish e Anne Austin, estiveram presos a bordo e seus livros foram queimados pelos executores públicos e depois de 5 semanas de clausura foram expulsos da colônia. No mesmo ano, 8 outros foram mandados voltar à Inglaterra. Essas e outras piores infrações do direito de liberdade de cidadão procederam às clamorosas queixas dos Quarks contra a administração colonial. O calvinismo naqueles dias proibia mesmo a tolerância. O mais valente campeão do direito de adorar a Deus, conforme o ditame de sua consciência, o mais nobre apóstolo da liberdade humana, foi forçado a deixar essa colônia imersa nas sombras de uma noite de inverno. Deveu a vida à hospitalidade dos selvagens e foi em canoa de índios, apenas com 5 companheiros, que esse futuro legislador de Rhode Island embarcou, afinal em busca de um estabelecimento onde somente Deus dominasse como juiz das religiões humanas. O crime pela qual Roger Williams foi assim banido não era o de ser herético, mas o de querer qual reclamar para si que todos gozassem do direito de escolher o credo que cada um quisesse adotar. Pouco mais de um século depois tinha a América uma constituição da qual eram banidas todas as leis relativas à adoção de uma religião determinada e à proibição do livre exercício dos cultos. Assim seguro, afastando o despeito que amesquinha os credos, o espírito humano pôde desenvolver-se em um país novo e livre. Entre nós também tiveram desenvolvimento outros calvinismos. Os translados das leis, segundo os quais muitas crianças foram decapitadas em Genebra, se encontram nos arquivos de Plymouth. Se uma criança até a idade de 16 anos e de suficiente inteligência ao maldição maltratar seus pais, será morta, salvo se ficar provado que os pais se descuidaram da sua educação cristã, ou que os acusados assim tenham procedido para se livrar da morte ou de alguma mutilação. Isso se refere aos 2 sexos. O seguinte, porém, refere-se somente ao sexo masculino. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, de idade e inteligência suficiente, isto de 16 anos de idade, que não queria obedecer à voz de seu pai ou de sua mãe, e se apesar dos pais corrigirem, ele se não emendar, os pais devem apresentá-lo aos magistrados e provar uma teimosia e rebeldia, a fim de, nesse caso, ser morto. Em nosso próprio país, há pouco mais de 200 anos, uma jovem de 16 anos que espancasse sua mãe e um rapaz da mesma idade que fosse por seus pais acusado de teimosia e rebeldia deveria ser enforcado. Se as escavações, em virtude dessa lei de que considerava crime capital a negação da infalibilidade da Bíblia, deixaram de efetuar-se, foi somente devido a serem os peregrinos mais humanos que os calvinistas, e seus corações mais misericordiosos que as suas doutrinas. A teocracia das 2 primeiras colônias da Nova Inglaterra, imitando a de Genebra, não deixou também de ser um despotismo fatal ao progresso. Fatal porque procurou basear-se no antigo e pernicioso erro de uma justiça retribuída, erro cuja tendência é demorar o adiantamento moral do mundo. Tomar uma qualquer das grandes reformas sociais que hoje estão arregimentando os selos filantrópicos, seja legislativo, educador ou disciplinar, seja nos asilos de alienados,
nas penitenciárias ou na repressão dos grandes pecados das grandes cidades, tomai em qualquer desses nobres movimentos civilizadores efetuados em nossos dias, observai a sua organização e perguntai aos seus diretores a que princípios eles obedecem. Ficareis então sabendo que se baseiam na crença de que a natureza humana pode confiadamente ser convidada a tornar-se melhor, que o amor é mais poderoso que o temor, e que as boas influências são mais humanizadoras que os rigores penais. Isso conforma-se com a religião do Cristo, mas vai diretamente de encontro à teologia genebressa. As reformas assim administradas que se apresentam chocam as tendências amortecidas e abatidas do calvinismo. O mundo deve muito aos reformadores, mas não à teologia que eles ofertavam. Deve-lhes o terem sustentado que a sucessão dos eclesiásticos, que cerca de 1000 anos dirigiram de Roma o mundo cristão, não era infalível. Deve-lhes o haverem exposto aos olhos do mundo as tantas corrupções que se tinham insinuado no seio da igreja presidida por esses eclesiásticos. Deve-lhe o haver negado a importância e o poder salvador de muitas cerimônias fúteis, autoridades ascéticas, reclusões monásticas, festas, peregrinações, votos de celibato, perdões de Deus, comprados a peso de ouro e prata. Devem-lhes o haverem, no seu começo, repelido o antigo sistema do governo eclesiástico, que impedia o progresso religioso e empregava habitualmente as perseguições religiosas. Nós, porém, lhe devemos mais do que isso. O inestimável bem que os reformadores fizeram à humanidade foi o libertamento dos ensinos cristãos, até então sepultados no latim da Vulgata, em sua forma exclusiva, com uma proibição, como já vimos, por expresso canon, de ser lida por quem não fosse sacerdote. Sua teologia desaparecerá, mas os resultados do presente que eles nos fizeram durarão sempre. Esse bem trazia em si um antídoto contra o veneno da teologia, quais as claras consequências do sumário dos fatos históricos das doutrinas religiosas apresentadas nas páginas precedentes. Pergunta: o protestantismo da reforma não pode triunfar no catolicismo romano, porque seus princípios fundamentais foram colhidos em duas das epístolas de São Paulo e não nos ensinos do Cristo. Porque a teologia dos reformadores, como a do romanismo, não se coaduna com a natureza de uma ciência progressiva, porque essa teologia não tem recurso para, nos tempos atuais, corrigir os costumes odiernos e concorrer para a civilização da humanidade. Finalmente, a história dos reveses sofridos pelos reformadores depois de seu primeiro meio século de sucesso não deve ser aceita como uma demonstração de que o cristianismo pode ser uma religião revelada, esteja privado de dos elementos do progresso inerentes às ciências materiais. A última consequência não é afirmativa, mas quer avançar ainda um passo, asseverando que o cristianismo, sabiamente estudado como uma religião revelada, está na natureza da ciência progressiva. E se me quiserdes acompanhar nas poucas páginas que se segue, espero fornecer-vos as provas do que afirmo. O cristianismo expurgado dos credos parasita é uma ciência progressiva. Um cristão do V século com a sua Bíblia é igual a um cristão do 19º, uma vez que ambos têm a mesma candura e perspicácia natural, maculae. Ainda que eu discordo totalmente dessa opinião expressa por Macaulay, de boa vontade procura imaginar por que os processos ele chegou a tal conclusão. Ele pensa, sem dúvida, que esse cristão do V século tinha o privilégio de ler a Bíblia e de encontrá-la escrita ou impressa em uma linguagem que lhe era familiar. Condições que não existiam então para os leigos e continuaram a falta até 1000 anos depois. Porém, ele ainda não quer mais do que isso. Presumo provavelmente que se o cristão do século XIX acredita na plena inspiração da Bíblia como a única fonte de conhecimentos espirituais, palavra por palavra, como os tradutores nos transmitiram, e ainda mais no caráter maravilhoso dos sinais e prodígios narrados nos 4 evangelhos, não há dúvida de que muitos professores protestantes do cristianismo ainda têm essa crença, como também que ela coloca o cristão de hoje no mesmo plano do cristão de há muitos séculos passados. Se eu julgasse que tais crenças continuaram ainda no futuro por muitas gerações, admitiria que Macaulay tinha motivos plausíveis para desesperar do progresso religioso, e que o catolicismo romano
tenha razão esperando tomar-se a religião da cristandade como o protestantismo já foi, mas tenho a certeza de que essas doutrinas caducas passarão. Quando quer que isso suceda, o cristianismo suplantará não só os erros que precederam a reforma, mas também os da própria reforma. E então o cristão não católico romano, nem protestante, mas como cristão, verá abrir-se diante de si um futuro de paz e progresso religioso. Haja a infalibilidade, seja de um homem, seja de um livro. Em rigor, essas últimas palavras são desnecessárias, porque Deus nunca escreveu livros. Nem se pode dizer que livro algum foi escrito sobre o seu ditado. Ainda que isso possa ter sucedido no Éden, Deus neste mundo não se manifesta diretamente ao homem. Ele não passeia no jardim ao cair da tarde, nem faz que suas criaturas aí ouçam a sua voz, exortando-as ou repreendendo-as. Assim como o próprio Deus não escreve a história, nem dita as obras de ciência ou tratados de arte, assim também todas as histórias sagradas ou profanas vieram a nós pela mão do homem, ou nos foram transmitidos por um médium falível. Não podemos modificá-las e não devemos esquecer que isso ocorre segundo a natureza das coisas. Isto é, por ordem de Deus. De fato, podemos imaginar que Deus possa fazer um papa ou um evangelista infalível, mas em todo caso eles não deixam de ser homens. Deus não nos revelou que Pio, desde a sua eleição pelo Colégio dos Cardeais, se tornou infalível, nem que Mateus também o fora, quando escreveu ditou seu evangelho, enquanto porém Pio reclamava a infalibilidade. Nem Mateus, nem nenhum dos seus condiscípulos jamais o fizeram. Essa reclamação foi feita a favor de Mateus e de alguns outros escritores há cerca de 1500 anos. O Concílio Ecumênico de Cartago, em 397, proclamou a infalibilidade dos autores de todos os livros, então incluídos na Bíblia. E o Papa Inocêncio I confirmou essa decisão, que foi aceita por todos os protestantes ortodoxos. Do mesmo modo, o Concílio Ecumênico de Roma, em 1870, declarou infalível o Papa, bem como todos os seus predecessores oficiais, declaração que foi aceita por todos os católicos romanos ortodoxos. Mas os ortodoxos, católicos e protestantes receberam esses cânones de infalibilidade das mãos dos homens e não de Deus. A Igreja de Roma deu imensa vantagem ao protestantismo, reafirmando a infalibilidade do Papa. Mas o protestantismo não se aproveitará dessa vantagem se continuar apegado aos restos do que herdou do catolicismo, que são totalmente sustentáveis, principalmente quando afirma a inspiração plenária de todos os escritores da Bíblia. É um erro tão fatal por declarar infalível um homem como um grupo de homens. Esse erro alia-se ao da descrença na uniforme permanência da lei. Não há de entre as leis que governam o mundo uma que mais mereça ser chamada universal, ou que seja mais palpável do que aquela que evidencia que todos os homens são falíveis, entregues por Deus à direção da razão que ele lhes deu, mas que não é isenta de erro. É muito difícil imaginar uma suspensão dessa lei, porque o dom da infalibilidade concedida a um homem não só tornaria inútil sua própria razão, como lhe daria um poder despótico sobre a razão dos seus semelhantes. É esse poder que o Papa reclama. Enquanto os homens aceitarem esse dogma da infalibilidade do pensamento para um eclesiarca qualquer, a liberdade de consciência será desconhecida e calçada aos pés. E essa liberdade de consciência é uma condição indispensável ao progresso religioso. Digo não por duvidar que o Cristo fosse um pensador inspirado, nem que tenham tido um auxílio espiritual os biógrafos que recolheram e nos transmitiram os ensinos do Mestre. Sim, que relativo à doutrina, todas as palavras dos livros incluídos na escritura canônica da Igreja Latina e translados segundo as instruções do rei Jaime, tenham sido emitidos diretamente por Deus e devem ser considerados como verdade literal e infalível. Ao meu ver, esta opinião deve ser rejeitada, não só por ser insustentável, mas por causa dos seus resultados práticos. A adoração das palavras é mais perniciosa do que a das imagens. Chegamos a uma era em que a letra destrói a fé, já de há muito tempo foi ensinado que a letra mata. Direi de passagem que é eminentemente perigoso abandonar a sombra do estandarte da infalibilidade. Sei que muitos de vós acreditam sinceramente nisso, mas o mundo vai gradualmente chegando à conclusão de que o perigo se acha precisamente na direção oposta. A ciência não hasteia o estandarte da infalibilidade. Infalibilidade
Se o fizesse, marcaria o fim de todo o progresso científico. Se nós, porém, separarmos a teologia do resto dos estudos humanos, afirmando que a regra que preside aos outros ramos de conhecimento não tem aplicação a ela, concorreremos para o descrédito da religião e todas as almas filosóficas. A afirmação da infalibilidade foi o pior inimigo do cristianismo no século XVI e ainda o é neste. Tomai nota de algumas das dificuldades que se levantam. Há numerosas divergências quanto à narrativa e à doutrina, como bem o sabeis, entre os diferentes evangelhos. Elas, porém, nada afetam a verdade substancial das narrativas, nem ao escopo geral e ao espírito dos ensinos do Cristo. O ouro puro, o que tem um valor real, ficou conservado. Estudos cuidadosos, os evangelhos nos dão a evidência de não ter havido colisão entre os evangelistas, nem um plano combinado com o fim de nos enganar. Ao contrário, eles nos dão a prova da autenticidade do que narram. Se, porém, um zelo pouco esclarecido vos levar a sustentar a sua infalibilidade, perderei todas as vantagens que eles vos deram. As menores variantes se tornariam fatais, e tais variantes poderiam ser alegadas e sê-lo-á como prova de que toda a superestrutura é infiel e há de desabar quando sondar os alicerces. A verdade tem muita força, sem precisar de escoras artificiais. Não devemos atribuir a nós mesmos a fé ou qualquer grau de crença a que demos o nome de fé no cristianismo, se não acreditarmos que ela em si mesma é poderosa e há de prevalecer. Isso foi uma visão sugestiva de Lutero na antiga fortaleza de Coburgo. Ele escreveu então ao chanceler Bruch: eu olhava ultimamente por uma janela quando contemplei um quadro maravilhoso. Vi as estrelas e o claro firmamento de Deus, mas em parte alguns pilares sobre as quais o pedreiro celeste tinha assentado o seu grandioso edifício. No entanto, os céus não desabam e o firmamento conserva-se firme. Há, porém, muitos que desejam conhecer esses pilares, segurá-los, senti-los e por não poderem fazê-lo, receiam e temem que os céus venham abaixo. Receios como esse dominavam as almas dos que costumam chamar velhos tempos, porém, que nós chamaremos juventude do mundo. Acreditavam que se eles não construíssem os pilares do infalível e do miraculoso, o céu do cristianismo desabaria, envolvendo o mundo nas trevas do barbarismo. Se o Cristo ainda estivesse no mundo, por certo, lhes diria: gente de pouca fé. Contudo, tinha a desculpa de lhes faltar nessa época o elemento da verdadeira fé. Como não podia avaliar a excelência do sistema que pretendia escorar, nenhum julgava do seu poder intrínseco. Longe de nós negar que esses pilares do passado tivessem uma utilidade temporária. Cada coisa tem seu tempo marcado. A obediência é própria da meninice. Não podemos ensinar uma criança as razões das nossas ordens. Ela aprenderá a obedecer até um certo tempo, sem saber porquê. Isso se deu também na infância do mundo. A ficção de infalibilidade, reforçando a fé cega, pode prevalecer por 1 ou 2 mil anos. Hoje é extemporânea quando nos tornamos homens e abandonamos as coisas infantis, conjuntamente com o dogma da infalibilidade. Ensina a doutrina de que Deus, em certas ocasiões, faz milagres, isto é, suspende ocasionalmente por algum tempo o curso de uma lei do universo, a fim de confirmar uma verdade divina. Tendo largamente tratado desse assunto em outro trabalho, não repetirei aqui os argumentos apresentados mesmo por desnecessários, visto que não somente o mundo científico moderno quase unanimemente assevera a inalterável permanência das leis, como ainda porque os teólogos protestantes já vão gradualmente admitindo que os chamados milagres não são mais do que o efeito de leis não conhecidas ou ainda pouco conhecida por nós. Essa ideia apresentada por alguns dos antigos padres da igreja, afirmada como hipótese do último século pelo bispo Butler e mais positivamente pelo arcebispo Tillotson,
e por Luke tem sido sustentada prominentemente em nossos dias por escritores leigos e eclesiásticos de reputação e posição definidas. Um volume escrito pelo Duque de Argyll sobre a invariável ação da lei, que chegou à sua quinta edição em 15 meses, é notável exemplo do que dissemos. Os motivos apresentados contra esta suspensão miraculosa das leis pode ser colhido no seguinte trecho. A ideia da existência de uma lei natural e o reinado universal do livre pensamento vão atirando para longe o sobrenatural. Essa ideia é um produto do imenso desenvolvimento das ciências físicas e é o característico do nosso tempo. Não se pode ler um periódico ou ouvir uma conferência de salão sem esbarrar com esse enunciado. Não conhecemos o que existe além da natureza que podemos apreciar, nem mesmo tudo que existe nela. Nenhum homem pode achar dificuldade em crer na existência de leis e a ele desconhecidas. Nada há na religião que incompatibilize a crença de que todos os exercícios do poder divino, ordinário ou extraordinário, se executam pela instrumentalidade de leis naturais estabelecidas com o propósito divino. O cristianismo não nos manda crer em exceção alguma da universal permanência do poder das leis naturais. Um outro exemplo igualmente importante se encontra no sermão pregado perante a Universidade de Oxford, em 1860, na sessão anual da Associação Britânica para o Desenvolvimento das Ciências, pelo bispo de Exeter, Frederick Temple, disse ele: uma ideia surge hoje dominante na ciência, domínio que ela antes nunca possuiu, e pela qual lutava caladamente. É a lei, é a ideia da lei. Diferentes ordens de fenômenos naturais foram tidos no passado, tácito ou manifestantemente, como independente dessa ideia. A tempestade, o trovão e o relâmpago, as colheitas da terra, o progresso das enfermidades, seja no indivíduo ou num país, tudo era considerado como devido a uma intervenção especial. A marcha segura da ciência, porém, chegou ao ponto de tentar, ou antes de compelir os homens a adotar uma conclusão universal, reunindo os fatos análogos em uma só classe. O estudante de ciência já aprende a considerar as leis fixas como universais. Quão notavelmente mudaram as nossas ideias das que foram manifestadas há poucos séculos, pelo simples fato de então olhar os milagres recordados na Bíblia como os baluartes da fé e nós conhecermos que eles dificultam a sua propagação. Os comentadores procuram apresentá-los não como simples intervenções das leis da natureza, mas como uma ação natural de leis ainda mais importantes, pertencentes a um mundo cujos fenômenos estão pouco revelados para nós. Ainda outro nome, não menos eminente da ciência física e nas sagradas letras, pode ser citado o falecido Baden-Powell. Powell, em sua colaboração para Eisen and Revels, disse o seguinte: o raciocínio moderno adota a crença de que uma revelação é tanto mais crível quanto menos apelar para derrogações das causas naturais. Por isso, os milagres foram, na apreciação das primeiras épocas, os principais esteios do cristianismo. Atualmente, ele se mostra como dificuldades e obstáculos à sua aceitação. Semelhantes opiniões também se manifestam nas igrejas americanas e são mesmo emitidas do púlpito. É certo que, principalmente do púlpito das seitas mais heterodoxas, o reverendo James Freeman Clark, representante da fé unitária, diz: se eu considerasse os feitos de Jesus como violações da lei, diria também que eles são essencialmente incríveis. Realmente, as almas pensadores desapaixonados de um ou outro lado do Atlântico vão adquirindo a convicção de que o velho dogma da miraculosa suspensão da lei vai rapidamente suplantando a crença nos evangelhos, isto é, criando em milhões de almas a dúvida ou a descrença de serem reais os prodígios e maravilhosos atribuídos a Jesus. Renan é um dos mais valentes adeptos desta última opinião. Apresentar-vos-ei adiante as razões que me levam a crer que a sua opinião é falsa e nociva, apesar de estar muito espalhada. A doutrina do miraculoso tende a subverter a fé. Ela diz que o possuidor dos dons espirituais, ou por outro
ou por outra, a pessoa por cujo intermédio se dão fenômenos fora do alcance da experiência humana é um preceptor infalível de moral e religião. Examinemos essa doutrina. Suponhamos que as doutrinas moral e espiritual do Evangelho, em vez de serem a religião do amor, da paz e da caridade, contenham as prescrições para o homem odiar seus inimigos, fazer guerra aos vizinhos, nunca esquecer uma ofensa, não perdoar o pecador arrependido, recorrer à violência para civilizar o mundo, adotar a poligamia, reduzir a escravidão, os que tivessem a pele mais escura que a sua, matar os que tivessem uma crença diferente. Poderíamos crer ainda no seu caráter divino por causa dos prodígios e maravilhas narrados no Evangelho? Pergunta: se, como sucedeu com São Paulo, uma voz do céu nos chamasse e, em vez de nos repreender por perseguirmos os outros por suas opiniões, nos ordenasse que assim procedêssemos, teria ela a força suficiente para nos fazer renovar os horrores da Inquisição Espanhola? Pergunta. Sei qual deve ser a vossa resposta. Nenhum fenômeno mundano ou ultramundano pode fazer do assassino voluntário uma virtude, ou provar que não devemos fazer aos outros o que não queremos que eles nos façam. Afinal, estamos de acordo, vedes, em nosso íntimo sentimento de retidão e justiça. A obrigação de fazer o bem e evitar o mal não pode ser invertido para conformar-se com quaisquer ocorrências objetivas, por mais maravilhosas que elas se mostrem aos nossos sentidos. O justo e o injusto são eternos e só podem ser julgados por aquilo que é eterno como eles. Deus atendeu a isso, colocando o seu reino dentro de nós. O que na terra mais se aproxima da infalibilidade é a constante e fraca voz da consciência humana. Não acrediteis, negue eu, que os dons espirituais de elevada natureza atraem a nossa atenção para as doutrinas. Aqui eles estão associados. Creio no valor desses dons, mas não posso admitir se formam um juízo definitivo sobre um sistema de ética espiritual. Se atender racionalmente ao seu caráter doutrinário e à sua consistência baseado somente em fenômenos externos, a evidência interna de qualquer sistema é superior à externa, e nada deve ser aceito como lei, antes de ser julgado por essa luz íntima que nos vem de Deus. Esse senso íntimo, semelhante aos outros dons divinos, pode ser fortalecido e desenvolvido. A consciência do mundo se melhora de idade em idade. Ela é mais lúcida hoje do que foi há 300 anos, e daqui a 3 séculos será mais lúcida do que hoje. De geração em geração ela vai se tornando mais capaz de apreciar as grandes verdades do cristianismo e de libertá-lo dos erros e superstições que o abafam. Daí o progresso moral e religioso. Confio que me dareis por justificado em haver deduzido das considerações acima o seguinte resultado: o cristianismo ortodoxo, embaraçado pelos dogmas extrínsecos, desviou-se do caminho e ficou durante os séculos passados privado da faculdade de avançar. Mas esse tropeço temporário há de ser breve removido. Quando quer que isso se dê, reconhecer que o cristianismo de Jesus contém elementos de progresso e que gradualmente irá se tornando religião dos homens civilizados. Por isso não devemos abandonar a esperança de que, uma vez afastado desses velhos tropeços, obter mais luz e mais auxílio, e maior auxílio. Com mais algumas palavras para a clareza da última geração, terminarei estas observações que, desde alguns anos, desejo ardentemente apresentar-vos. O Espiritismo é necessário para confirmar as verdades e assegurar o progresso do cristianismo. Nunca mais do que hoje se faz sentir a necessidade de uma nova revelação. Emerson. Agora, chefes da nossa igreja protestante, se me prestais vossa atenção, se
se me prestastes vossa atenção quando tratei dos precedentes preliminares, permiti que peça o vosso juízo desapaixonado acerca de um assunto de vital importância para o progresso religioso, e que, por não haver achado distintamente estatuído, perfeitamente considerado, tomei por objeto de estudo no presente volume. Esse assunto não se prende à discussão de doutrinas disputadas, mas há um estudo do grande princípio sobre o qual as doutrinas devem assentar ao legis legum de Bacon, nas leis que regulam os ensinos espirituais e no modo por que devem ser dirigidas as investigações espirituais. O estado de sentimento religioso nos dias da Reforma era peculiar. As duas grandes divisões da Igreja Cristã concordavam ambas que as Escrituras, ou mais particularmente o Novo Testamento, eram a base real da verdadeira fé. O ramo católico romano afirmava, além disso, que dentro de sua igreja continuava a presidir a mesma inspiração que tinha produzido os evangelhos e as epístolas, guia infalível para o conhecimento da verdade espiritual, ao passo que a parte ortodoxa do ramo protestante, repudiando esse conceito, asseverava que Deus não permitiu que nas idades posteriores se produzisse a inspiração, os dons espirituais e as revelações que se manifestaram no tempo do Cristo. Era natural que os reformadores, protestando contra a infalibilidade papal, rejeitassem também a pretensão da Igreja Romana a esse exclusivo influxo divino, diretamente emanado do Espírito Santo. Eles, porém, não se limitaram a negar o caráter exclusivo dessa influência ultramontana. Negaram totalmente esse influxo, por motivos que certamente não derivam nem do próprio Evangelho, nem da autoridade dos antigos padres da Igreja. Julgamos que nesta questão a Igreja Católica Romana, deixando de parte as suas pretensões exclusivistas, e os antigos padres, está mais próxima da verdade que as igrejas protestantes. O principal motivo do repúdio aos dons espirituais em nossos dias é a ideia de que tais faculdades são sobrenaturais, ligadas à aplicação a todos os fenômenos modernos dessa classe do princípio ensinado pelo Renan. Enquanto não recebermos nova luz, deveremos manter o princípio da crítica histórica, de que a relação sobrenatural não pode ser aceita como real, por implicar sempre credulidade ou impostura. Acautelemos-nos, admitidas as premissas de Renan, busquemos suas conclusões lógicas, por frias desanimadoras que elas sejam. Assim, os prodígios e maravilhas que nos dizem terem sido praticados pelo Cristo são miraculosos. Ora, não podemos aceitar o miraculoso. Logo, esses prodígios e maravilhas não se realizaram. A explicação que ele dá é: Jesus foi, apesar de sua vontade, encontrar um taumaturgo. Sua reputação como ente capaz de fazer milagres foi-lhe imposta e ele não resistiu bastante. Os milagres de Jesus foram uma violência que fez o seu tempo, uma concessão que a necessidade do momento lhe arrancou. Por isso, o taumaturgo é o ente milagroso desapareceram, ao passo que o reformador religioso viverá sempre. Parece que esse autor não tira o corolário direito de suas palavras, que reverência, que respeito mesmo, merece o doutrinador que se presta a fazer imposturas? Pergunta. Estaremos, porém, reduzidos a essa alternativa? Pergunta. Não. Os prodigiosos e as maravilhas podem ter sido fenômenos de um caráter realmente espiritual, mas obedecendo a uma lei, a leis mundanas e intermundanas. Essa aplicação seria mais geralmente admitida, pois que é evidentemente o supra-sumo da presunção acreditar-se que conhecemos todas as leis do universo. Se a muitos não se apresentasse uma dificuldade. As leis naturais não são somente invariáveis, mas também constantes. Seus efeitos podem se tornar visíveis durante 50 ou 100 anos e depois não seriam apreciados por dezenas de séculos. Esses trabalhos podem realmente se manifestar com mais força e frequência em uma idade do mundo que em outra, tal como determinada formação geológica pode atingir vasto desenvolvimento em uma certa localidade, quando noutra se mostra em restritas proporções. A ação da lei, porém, é perpétua, de geração em geração, não sofrendo interrupções. Por isso, se as manifestações extraordinárias de poderes atribuídos nos evangelhos e nos atos dos apóstolos ao Cristo e seus discípulos ocorrerem de conformidade com certas leis espirituais, as mesmas leis devem operar ainda. E se as faculdades análogas às que a história menciona manifestar-se há 18 séculos, hoje também elas podem manifestar-se.
Essas faculdades devem ser análogas, mas não da mesma força, embora apresentem uma semelhança suficiente para se reconhecer. Sua comunicação de origem. Observai, rogo, o assunto que consideramos. Há duas teorias diretamente opostas. A primeira diz que os dons espirituais da época apostólica foram fenômenos isolados, manifestando somente durante um certo século da existência do mundo. Assim sendo, eles não obedeciam a lei alguma, visto que toda a experiência humana se opõe à ideia de Deus estabelecer leis. Como fazer os homens para vigorarem por espaço de uns 100 anos e depois serem revogadas, então eles devem ser olhados como miraculosos. Se, porém, o progresso da ciência, a crença no miraculoso vai se dissolvendo, o último resultado será descrença dos alegados milagres dos evangelhos. E chegaremos à mesma conclusão que Renan, afirmando ter Jesus favorecido a fraude. A segunda teoria sustenta que existiram de todos os tempos leis regulando as comunicações deste com o outro mundo. Leis em virtude das quais certos homens e mulheres mais ou menos favorecidos possuíam ocasionalmente faculdades e dons espirituais, que houve um extraordinário desenvolvimento dessas faculdades no primeiro século e cujo efeito foi atrair a atenção pública para os ensinamentos de um sistema cuja natureza, beleza e grandiosidade moral eram insuficientes para recomendá-lo. Ao semi-barbarismo daqueles dias, que a existência desses dons espirituais deixou vestígios na história dos últimos 1700 anos, e finalmente que dons e faculdades semelhantes estão hoje se manifestando entre nós, o modo porque a evidência do cristianismo é afetada por qualquer dessas duas teorias torna-se digno da vossa especial atenção. Como a primeira, somos levados a sustentar a crença católica, romana e ortodoxa, protestante, no excepcional e no miraculoso. E se, como desertores do progresso científico, mantivermos esse dogma, as obras maravilhosas do Cristo e seus discípulos irão tomar lugar entre os trabalhos de Hércules e outras semelhantes da mitologia pagã. E então a biografia evangélica do Cristo vem prejudicar necessariamente a autoridade de suas doutrinas. Como segunda teoria, se a história justificá-la e os fenômenos que diariamente ocorrem sob as nossas vistas confirmarem-na, o resultado é totalmente inverso, porque neste caso temos a evidência dos nossos sentidos, provando que os poderes maravilhosos atribuídos a Jesus e os dons espirituais que se afirmam terem os discípulos possuído foram naturais e admissíveis, que de fato não mais razão temos para rejeitá-los do que para negar as guerras de César ou as conquistas de Alexandre. Assim as chamadas manifestações espirituais dos nossos dias, provada a sua veracidade, tornam-se as mais fortes demonstrações da autenticidade dos evangelhos. Há ainda outras considerações a fazer. Para atuar sobre a ignorância do primeiro século, havia necessidade dos fatos por eles julgados miraculosos. Para atuar sobre a apatia do nosso tempo, precisa de fenômenos que sejam reconhecidos como naturais. Apesar do seu caráter ultramundano, a necessidade impõe-se hoje, tanto como outrora, quando nos jactamos da nossa civilização, comparando-a com a rudez do século XVI. Devemos lembrar-nos de que naqueles dias dezenas de milhares de homens arriscavam suas vidas por causa de suas opiniões religiosas, ao passo que dificilmente o homem de hoje se resolve a pensar naquilo que o odeia. É certo que não há muitos que abertamente entre nós escarneçam da religião. Os tempos de Voltaire e Holbach são passados, mas há milhões de homens alistados na vasta seita dos indiferentes. Há, porém, muita verdade no que diz um dos espíritos mais perspicazes do nosso país, quando dirigia a classe adiantada de teologia escolástica no colégio de Harvard e de Cambridge. É meu dever dizer-vos que nunca mais do que hoje se faz sente a necessidade de uma nova revelação. Do que vos tenho exposto, podeis inferir a triste convicção que tenho. Comigo, muita gente da decadência universal e possivelmente da extinção da fé na sociedade não se ocupam da alma. A igreja parece prestes a cair. Quase exame
Penso que nenhum homem pode estudar o que se passa no interior de nossas igrejas sem sentir que aquilo que se impõe à pública adoração já está de todo perdido ou vai se perdendo. Não há mais poder para fazer amar o bem e temer o mal. É digno de nota que a classe superior dos céticos de nossos dias lamentam a carência de nossa própria fé. O autor inglês de um estudo crítico minucioso sobre as origens do cristianismo é digno tipo dessa classe. Ele fala com reverência do Cristo e do sistema ético que ele pregou, mas conclui que a evidência histórica não é suficiente para provar os milagres e a missão divina. Descobre-se que deplora a convicção de que sua razão conduz quando diz: é impossível dissimular as consequências da rejeição da origem divina do cristianismo, que transformado depois tornou-se objeto de especulação quando devia ser uma fonte de verdade. Se Jesus não tivesse mostrado depois da sua ressurreição, não teríamos ainda resolvido o problema da imortalidade. Se Jesus não se tivesse mostrado depois da sua ressurreição, não teríamos ainda resolvido o problema da imortalidade. O véu estendido pela natureza sobre esse assunto misterioso estaria ainda por descerrar. Relativamente a um dos assuntos que mais interessa ao homem, voltamos à posição em que esteve a raça humana durante 4.000 anos, na qual grande parte dela ainda se conservou. Em outro ponto, bani o que vos disseram. Já haver Jesus afirmado que o céu garantia a imortalidade do homem, julgávamos que isso era necessário para o melhoramento e felicidade deste. Enganamos-nos, tal garantia não nos foi dada. É mais justo concluir que o nosso melhoramento e felicidade serão mais bem promovidos pela nossa presente ignorância a respeito daquilo que sucederá. A obscuridade que esconde os recessos da eterna vida futura nos deixa mais liberdade para apreciarmos as vantagens do nosso estado presente. Há, contudo, as condições em que todos esses raciocínios nos parecem insulsos e em que a alma humana sente um vácuo profundo. Finalmente, esse mesmo autor procura consolar-se, admitindo que há de chegar tempo em que os desejos dos corações e das inteligências serão satisfeitos, em que ficará resolvido o enigma da nossa própria vida e da existência do mundo. Essas observações, sem dúvida, mostram a disposição de espírito que prevalece em grande número dos céticos inteligentes, especialmente entre os cientistas notáveis. O simples teísmo, fechando a porta ao alegre entusiasmo das revelações espirituais, não excita ao progresso nem satisfaz a ninguém. Tudo isso, admito, está fora do meu assunto. Conhecedores do mundo, sem dúvida, compreendeis o perigo que há no rápido aumento do ceticismo, cujo aparecimento, creio, todos acharão justo, e no meio de cujas tantas sombras alguma coisa podemos achar de bom para nós. Admitis também a imensa importância que teria o cristianismo se Deus diariamente desse às suas criaturas as espécies de provas que não recusou ao incrédulo Tomé. Mas tendes o direito de lembrar-me que provar a importância ou necessidade de uma coisa não é demonstrar sua existência. A consciência disso deu origem a este volume. No corpo da obra vos afirmo, por evidência direta, que a imortalidade está hoje demonstrada entre nós, e que os dons apostólicos se reproduzem e não são um privilégio da Igreja Católica Romana. Entretanto, creio de utilidade citar-vos alguns testemunhos históricos a esse respeito. Devemos recusar ao Velho Testamento não só todo o direito à inspiração, em qualquer sentido que seja, mas também todo o crédito, como uma história antiga. Se o não fizermos, veremos que desde as primeiras idades os dois mundos estiveram de tempos a tempos em comunicação. Afastar de suas páginas tudo o que se refere a essa comunicação espiritual. De toda a sua narrativa apenas restará um resíduo inanimado e ininteligível. Em todo o Novo Testamento, seja nos Evangelhos, seja nas Epístolas, não encontramos uma palavra que indique a cessação dos dons espirituais no futuro. E mesmo segundo o modo pela qual ele se exprime sobre o assunto, parece sustentar a crença em sua infinita continuidade. Vejamos alguns exemplos. Quando, depois de sua morte, o Cristo se mostra aos discípulos, diz: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, eles expelirão os demônios, falarão novas línguas.
tocarão nos enfermos, e estes ficarão curados. Ainda referente-se à sua própria morte, diz: se acreditardes em mim, fareis as obras que eu faço, e mesmo maiores, e mesmo ainda maiores. Observai, não há limitação alguma quanto ao tempo, e essas promessas não são restritas aos apóstolos, então vivos, e aos discípulos daqueles dias. Nada indica que elas não se entendam a todos os que creem em seus ensaios até o fim do mundo, pois que em outro ponto assim está expresso a respeito do auxílio espiritual. Mesmo naqueles dias, essas faculdades não eram exclusivas, os 70 também as possuíram. E quando os discípulos viram um homem que não era do seu séquito expelindo os demônios em nome do Cristo e proibiram-no de continuar, Jesus o censurou, dizendo-lhe: não proibais, porque quem quer que seja que em meu nome opere um milagre não dirá mal de mim. O que não é contra nós é por nós. Ainda mais frisante é o seguinte: quase no fim do mistério do Cristo, quase no fim do ministério do Cristo na terra, pouco antes de transpor o Cédron para ir ao jardim onde devia ser traído, ele disse aos apóstolos: eu tinha ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não os compreendereis agora. Porém, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará a si próprio, mas só dirá o que tiver ouvido. Não estará aí claramente expressa uma promessa de progresso espiritual, uma asseveração de constante adiantamento pelo auxílio do Espírito da verdade, meu de perene revelação entre o céu e a terra? Pergunta. Não havia nisso uma declaração de que em seus ensinos Jesus até ali não tinha dito a última palavra, nem podia fazer, porque mesmo os 12 que ele havia escolhido e instruído durante 3 anos não se achavam preparados para compreender tudo o que lhes tinha a dizer? Pergunta. O mundo cristão passou por alto sobre esse texto. Os Atos dos Apóstolos estão cheios de passagens comprovativas dessa continuidade através da época apostólica de poderes e dons espirituais. Apresentou-se aos apóstolos uma grande multidão conduzindo pessoas enfermas, e eles curaram todas. Por mãos dos apóstolos, muitos prodígios e maravilhas foram operados entre o povo. Estevão, cheio de boa fé e poder, fez no meio do povo grandes maravilhas e milagres excelentes foram feitos por Paulo. Pedro ressuscitou Dorcas e Eutíquicos da morte, e Felipe tinha 4 filhos que profetavam. Todos os discípulos, logo depois da morte do Cristo, receberam no dia de Pentecostes o dom das línguas, e esse mesmo dom também reapareceu entre os gentios. Relativamente à variedade de caráter dos dons espirituais, o testemunho de Paulo é o mais distinto e compreensível. Ele declara que nas igrejas, então cheias de novos convertidos, se notava grande diversidade de dons, ao lado das palavras de fé e sabedoria. Enumera os dons de curar, fazer milagre, profetizar, distinguir os espíritos e falar diversas línguas. Ele próprio afirma possuir esses dons, e no mesmo texto em que recomenda a caridade, aconselha que se peça os dons espirituais, especialmente o da profecia. Negar que esse último preceito se dirige a nós é asseverar que todos os ensinos contidos nas epístolas de Paulo só eram dirigidos às 7 igrejas, sem aplicação alguma à presente geração de homens. As palavras expressas por Paulo são: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada homem para o proveito geral. Deixando o primeiro século, deparamos com os milagres eclesiásticos dos padres da igreja e entramos em campo já bastante trilhado, familiar aos que continuaram nas ideias do teólogo inglês, que escreveu em meados do último século um notável estudo sobre o assunto. Julgo que, estudando desapaixonadamente as lições contidas no livro de Middleton e os melhores comentários modernos sobre eles, ficam-se na convicção de que o concorde testemunho dos padres sobre os alegados dons espirituais dos primeiros séculos, se não provam a evidência deles como milagres, são entretanto suficientes para provar sua ocorrência como fenômenos naturais. Vou referir-me rapidamente a esse testemunho.
Irineu, discípulo de Papias e de Policarpo, ambos adeptos dos ensinos de São João, foi bispo de Lyon no ano de 177. Só nos restam fragmentos de suas obras, porém ele é citado 150 anos depois por Eusébio, que diz em sua história eclesiástica que Irineu afirma que até o seu tempo tinha se dado exemplo desses poderes divinos e miraculosos. Ele cita textualmente de Irineu o seguinte: uns podem fazê-lo e realmente expelem os demônios, outros têm o conhecimento das coisas futuras, assim como visões e comunicações proféticas. Outros curam enfermos pela aposição das mãos. Até os mortos têm sido ressuscitados e continuam a viver conosco por muitos anos. É impossível dizer o número de dons que a igreja tem recebido de Deus através do mundo. A mesma coisa é atestada por Justino Marte e Teófilo, bispo de Antioquia, contemporâneos de Irineu, Tertuliano, que floresceu nos dons do século passado, Orígenes e Minúcio Félix no começo do terceiro, e Cipriano, discípulo de Tertuliano, em meados do mesmo, Arnóbio e seu discípulo Lactâncio, escritores do século IV, também podem entrar nessa lista. Santo Agostinho, tão rigorosamente copiado por Calvino e Lutero, bispo de Hipona no ano de 395, pode ser chamado o espírita dessa época. Em sua célebre Cidade de Deus, ele enche um capítulo com os detalhes minuciosos de muitos milagres operados nos seus dias. Ele diz no começo: perguntai-me por que não se dão hoje os milagres que dizeis se operaram nos primeiros tempos? A isso responde que também hoje ocorrem muitos milagres, que o mesmo Deus que produziu os sinais e maravilhas que vemos escritos, opera fatos ainda semelhantes por meio das pessoas que ele escolhe. Ele atesta haver testemunhado mais milagres que aqueles que relata, e diz que, se o espaço lhe permitisse, juntaria muitos outros deles conhecidos. Do outro Santo Agostinho, um apóstolo da Inglaterra, que aí viveu cerca do ano 596 e foi a ser bispo de Canterbury, dizem ter num só dia batizado 10.000 pessoas e que gozava da reputação de possuir os poderes miraculosos de restituir a vista e mesmo a vida. Eu poderia falar de São Gregório, do terceiro século, apelidado o Taumaturgo por causa das suas faculdades maravilhosas, de São Martinho e muitos outros igualmente dotados, assim como apresentar copiosas provas de que o crente católico romano continua a admitir a realidade dos milagres eclesiásticos até a presente data. Falta-nos, porém, as particularidades. Middleton duvida desses poderes e dons dos antigos padres, concluindo que eles foram todos arranjados, ou pelo menos autorizados pelos diretores da igreja, com o fim de dominar com maior facilidade e absolutismo o espírito da plebe. O motivo por ele apresentado para esse seu ceticismo é porque a crença nesses milagres e a sua afirmação auxiliam as imposturas modernas da igreja católica. Ele esforça-se em nos recordar que a admissão dessa faculdade nas primeiras épocas nos levaria naturalmente a admiti-lo na atualidade. Desprezo o amontoado de provas apresentadas em favor da existência dos fatos alegados, para só pensar nos resultados teológicos de sua aceitação. Do mesmo modo, o bispo Douglas, procurando no seu criterium, demonstrar que os verdadeiros milagres narrados no Novo Testamento são distintos dos milagres escuros dos pagãos e dos papistas. Conclui que devemos rejeitar os últimos, isto é, os eclesiásticos, com coisas que nunca se deram, invenções de impudente interesseiro e impostura. Os protestantes, geralmente, com exceção dos puseístas, adotam a mesma base. Luke, sem dúvida, corretamente apresenta o seguinte motivo capital e sugestivo:
Julgo ser evidente que todo aquele que quiser basear sua fé e raciocínio nos milagres narrados pelos historiadores da Igreja terá motivos para ir buscar os que sucederam somente nos tempos apostólicos, ou mesmo até o tempo da conversão de Constantino. O ceticismo protestante, porém, vai além. Se os leitores desapaixonados aceitarem os argumentos contra os milagres papistas por escritores como Middleton e Douglas, serão obrigados a admiti-los também por causa dos prodígios e maravilhas dos evangelhos e dos dons espirituais de São Paulo. Refiro-me aos argumentos em massa. De passagem, diremos ser admissível que muitas das narrativas que nos vieram dos antigos padres são apócrifas ou claramente adulteradas por superstições. Aí se encontram misturadas a verdade e as falsificações. A Santo Antônio, muito convencido do diabolismo, Satanás, segundo seu biógrafo, apareceu como na figura de um espírito de alto e ostentoso porte, e sumiu-se ao ouvir o nome do Salvador. Esse espírito queimava-o e ele não o podia suportar. Cumpre notar que muitos desses antigos dons espirituais, semelhantes aos do tempo do Cristo, se manifestavam frequentemente, não nos principais campeões da causa cristã, mas em rapazes, raparigas e sobretudo leigos, obscuros e desconhecidos, de um caráter inferior e muitas vezes mau. Isso somente prova que esses dons dependiam como o poder magnético de certas condições físicas, o que é também confirmado pelos exemplos que modernamente se dão entre nós. Contudo, os dons espirituais da mais súbita ordem aparecem unicamente naqueles os mais elevados moral e intelectualmente. Daí a preeminência e exemplo dos poderes do Cristo. Para chegar à justa conclusão em tal assunto, devemos examinar cada narrativa em seus métodos especiais. É uma questão que, como se deu com a queda dos aerolitos, só pode ser resolvida pela observação dos fatos e não por lucubrações de gabinete. O próprio Middleton admite que o testemunho dos fatos bem pode ser chamado o testemunho de Deus. Foi depois de um apurado exame desse testemunho, qual se encontra entre nós, que foram escritas as narrativas que se seguem. Aí achareis as razões da minha convicção de que Deus não nos deixou no presente sem indicações relativas às grandes verdades da nossa religião. De que nós, como os apóstolos, quando contemplar a ascensão do Cristo, podemos ter a demonstração da imortalidade. De que o Espírito da verdade, hoje como outrora, nos acompanha para mostrar toda a verdade, por intermédio dos espíritos do outro mundo e dos homens da terra. Creio que esse espírito proclamando aquilo que a razão pode compreender e aceitar, mas que ainda não foi adotado, é a origem de todas as religiões. Era essa a opinião do bispo Butler, assim expressa. Nem na história nem na tradição se encontra o menor indício de ter sido a religião um fruto do raciocínio humano, mas ao contrário. Ambas afirmam que ela veio ao mundo pela revelação. Realmente, o estado da religião das primitivas épocas de que podemos ter conhecimento faz supor que foi essa a sua origem no seio da humanidade. Se, porém, a revelação foi a origem de todas as religiões humanas, isso não pode ser um fenômeno restrito a um determinado século, manifestando-se em um certo período da história da humanidade, desaparecendo depois. Para não mais ser visto, ela deve ser uma influência guiadora em todos os tempos, um elemento permanente da civilização e progresso espiritual. A coisa mais essencial é a religião de nossos dias, como foi a dos judeus há 1800 anos. Negar essa revelação vem de Deus. Negar que essa revelação vem de Deus é o mesmo que negar a autoria da natureza. Como tudo neste mundo, ela nos vem mediata e não diretamente dele. E só assim poderemos recebê-la. Ela ajuda a razão, mas não a destrona. Apela para a consciência, mas não a coage. Se tudo quanto pretende ser revelado fosse aceito como tal, deveríamos admitir todos os ensinos do Alcorão.
em virtude dos homens serem falíveis perante uma lei divina universal, e só podemos receber as mais santas verdades por intermédio deles, a razão e a consciência, esses guias que Deus nos deu, devem julgar todas as revelações que aparecem, com humildade e reverência, é certo, mas também sem temor, porque o amor puro repele o temor. Um espírito capcioso é realmente deslocado num tal trabalho, mas temos o direito e o indispensável dever de examinar todas as coisas, inclusive as pretensões espirituais. Se a vista geral que vos apresento sobre um assunto é fiel, então não poderemos negar que, como membros do clero, muitos de vós restringiram demais o círculo dos vossos deveres, desprezando o que disse o Cristo quando declarou que o Espírito da verdade viria ensinar aos homens aquilo que então não desvendaram, não procuraram saber que se existe uma atual revelação, até que ponto ela é digna de confiança, quais são o seu caráter e títulos de apresentação, se, como diz Middleton, os dons espirituais aparecidos no primeiros tempos, os de hoje se manifestam algumas vezes em crianças e pessoas de caráter diferente, mas imperativo para vós se torna o dever de estudá-los e discriminá-los. Muitos de vós provavelmente fugiram de empreender essa tarefa pela ideia de ter esta fase da revelação tendências anticristãs. Se depois de uma variada experiência de 16 anos em diversos países me assiste o direito de emitir uma opinião, direi que, se essas comunicações espirituais forem estudadas com seriedade e conscienciosamente, o que elas encerram concorda rigorosamente com os ensinos do Cristo, como os concebemos, segundo o testemunho de seu biógrafo evangelista. Realmente elas tocam em muitos pontos em que Jesus não tocou, mas o Espírito é absolutamente idêntico, e elas revelam a verdadeira essência da sua divina filosofia. Refiro-me àquelas ideias em que dificilmente se pode encontrar uma variante de sentimento. Quanto às conclusões parciais e não essenciais, notaremos que, como aqui existem no outro mundo a mesma variedade e incerteza de opiniões, o seguinte pode ser tomado como os grandes princípios capitais admitidos pelos espíritas inteligentes. Primeiro, a Terra é um mundo governado por um Deus de amor e misericórdia, no qual todas as coisas concorrem para o bem dos que se conformam com as suas eternas leis. Segundo, a rigor não existe a morte, a vida futura é uma continuação da vida presente, como cada dia a continuação daquele que o procedeu. O sono, aqui chamamos de morte, não é mais que um repouso transitório, cujo despertar é, por certo, incomensuravelmente mais glorioso que o alvorecer da aurora mais brilhante da terra. Em todos os casos em que a vida seja bem empregada, a mudança a que homens costumam chamar morte é a última e a melhor graça que Deus concede às suas criaturas neste mundo. Terceiro, a fase terrena da vida é uma preparação essencial para a vida futura. Seus direitos peculiares, suas necessidades não podem ser desprezados sem prejuízo da felicidade e do desenvolvimento do homem neste mundo e no outro. Mesmo seus gozos aceitos com moderação são prelúdios da aventura de uma situação mais elevada. 4. A fase da vida que se segue a transformação, morte, é, no seu rigoroso sentido, o complemento da precedente. Ela apresenta a mesma variedade de distrações, deveres, gozos correspondentes dentro de certos limites aos da Terra, porém muito mais elevados, e seus habitantes mostram a mesma variedade de caráter e inteligência, obedecendo como os homens daqui à lei do progresso, libertando dos liames corporais sua vista mais extensa, suas percepções mais apuradas, seus conhecimentos espirituais são maiores, seu critério mais esclarecido e seu progresso mais rápido que o nosso, muito mais lúcidos e desapaixonados que nós. Eles são, contudo, também infalíveis, governam-nos as mesmas leis gerais da natureza, porém modificadas pelo seu libertamento corporal, o que não gozavam aqui. 5. Nossa situação aqui determina o nosso estado, as habituais sugestões, os impulsos dominantes, os sentimentos ternos de toda a vida. Em uma palavra, o amor espiritual, ou o que Swedenborg chama o poder do amor, decidem das suas condições ao entrar no outro mundo, e não os artigos escritos do seu credo e os erros acidentais de sua vida. 6. Não conquistaremos o céu, seja pela fé, seja pelas obras, nem seremos condenados ao inferno em determinado dia de juízo final.
No outro mundo gravitaremos para a posição a que fizemos jus na vida terrena. Ocuparemos porque para ela nos preparamos. Sétimo, não há mudança instantânea de caráter quando deixamos a presente fase da vida. Nossas virtudes, nossos vícios, nossa inteligência, nossa ignorância, nossas aspirações, nossa baixeza, nossos atos, propensões e mesmo prejuízos, tudo isso segue conosco, modificando sem dúvida pelo fato do corpo espiritual emergir despindo seu invólucro material, contudo essencialmente o mesmo, quando a morte nos chega. 8. Os sofrimentos ali, natural, consequência dos maus atos e pensamentos aqui, variam tanto em caráter e graduação como os gozos, mas são mentais e não corporais. Deles ninguém escapa, a não ser somente, como na terra, pela porta do arrependimento. Ali como aqui, o desgosto por uma falta cometida e o desejo de uma vida corrigida são as condições indispensáveis, prelúdio do adiantamento para um melhor estado de coisas. 9. No outro mundo, o amor é preferível ao que neste chamamos ciência. Ali os atos de benevolência valem muito mais que as profissões de fé, e a simples bondade está acima do poder intelectual. Os humildes são exaltados, os mansos entram em sua herança, e os misericordiosos obtêm misericórdia. Os melhores habitantes daquele mundo são caridosos com a fraqueza e compassivos com o pecado. Perdoam aos irmãos que erram e nunca os abandonam, mesmo que pequem até 70 vezes, 7 vezes. Ali respeita-se o sentimento e não a pessoa. O amor próprio é censurado e o orgulho é calcado. 10. A confiança e a simplicidade são os estados da alma em que os homens podem melhor receber as benéficas impressões espirituais, é a melhor preparação para aportar ao outro mundo. 11. Sempre existiram as leis em virtude das quais os homens podem ocasionalmente obter em certas condições revelações daqueles que precederam no outro mundo. Certos seres humanos são mais sensíveis a percepções espirituais e suas influências que outros, e é geralmente na presença de um ou mais deles que se operam as comunicações ultramundanas. 12. Quando as condições são favoráveis, o sensitivo pela qual se afetua as manifestações é altamente dotado, pode-se receber importantes pensamentos e valiosas regras de conduta. Algumas vezes, porém, os fenômenos espirituais são muito mais do que isso. Em suas fases mais importantes, eles fornecem provas tão fortes como as dadas pelos discípulos do Cristo. Provas que falam a razão e impressionam os sentidos a respeito da realidade de uma outra vida melhor e mais feliz que esta, da qual a nossa peregrinação terrena é apenas o noviciado. Eles firmam a imortalidade com um tal brilho de evidência que sobrepuja como o sol, as estrelas, todos os testemunhos tradicionais ou históricos. Em vez de descrença, eles nos dão a convicção e um conhecimento seguro, em vez de crenças vacilantes. 13. Os principais motivos que induzem os espíritos a se comunicarem com os homens parecem ser um benévolo desejo de convencer-nos, lançando para longe a dúvida ou a negação da existência do mundo do além. A atração que exerce sobre os espíritos daqui e de lá, as histórias nocivas de homicídios e suicídios, a influência terrena de dominar e fazer desordens, que às vezes ainda domina as almas materializadas, e com mais frequências o impulso divino do afeto humano, pensando no bem dos seres amados que aqui ficaram e que os atraem sempre em suas aflições. 14. Nas condições desfavoráveis e incompletas, as comunicações espirituais, por mais honestas que não sejam transmitidas, são insulsas e sem valor. E isso acontece principalmente quando essas comunicações são pedidas com muita assiduidade e persistência, e as curtas mensagens espontâneas sendo então as mais dignas de confiança. A imprudência, a inexperiência, a negligência ou a idiosincrasia do recipiente podem ocasionalmente dar lugar à comunicação de espírito de uma ordem inferior. Do mesmo modo que os homens aqui cedem, às vezes, o lugar à presunção de maus companheiros, isso também pode provir do fato de exercer o investigador, principalmente se for dogmático e voluntarioso, uma influência dominante sobre o médium, tão forte que possa produzir o mesmo efeito. Aqui chamamos possessão. Em geral, contudo, qualquer pessoa de inteligência vulgar, em todas as
os casos poderá afastar de si essas sujeições malévolas, ou, se por sua fraqueza e pouca cautela der origem a elas, uma outra pessoa, mesmo sem poder propriamente ser chamada exorcista, possui grande força magnética. Pode ser levada por um sentimento de benevolência, ajudada pela prece, conseguirá libertá-lo, concorrer para que ela se liberte dessa influência normal. Em tudo isto não existe uma teologia especulativa, e eu admito que, se achar de que as conjunturas teológicas de Arius e de Atanásio em relação à essência da divindade se aproximam mais da verdade, que é essas comunicações de origem espiritual, não me respondais ou digais. Desconhecemos essa matéria, acrescentando, não entraremos em tal discussão. Serão eles nisso mais perspicazes que nós? Pergunta. Desde os nevoeiros e horrores das perseguições do passado, está afirmada a convicção de não haver um meio concebível de resolver alguma coisa em tais controvérsias, e de que, quando há uma resolução, ela não tem nenhuma influência sobre a moral e a felicidade do homem. Mais do que isso, de entre milhares de comunicações recebidas, não tenho nenhuma que denuncie uma determinada crença religiosa, seja católico, protestante, maometano ou hindu. É claro que nessas revelações modernas não se pode encontrar as deduções ortodoxas de uma parte das epístolas adotadas por Calvino e Lutero. Entretanto, nas páginas precedentes já me esforcei por apresentar as bases da minha crença de que, enquanto essas deduções forem conservadas, não haverá um progresso religioso. E de que, enquanto elas forem proclamadas de vossos púlpitos, a igreja que dirigis ficará estacionária ou perderá terreno. Pense-me acreditar que o fato de não ter o espiritismo endeusado as doutrinas de expiação por delegação e de depravação original tenha feito com que muitos dos vossos, antes de conhecer-lhe a evidência, condenem a sua influência e rejeitem o seu direito de ser ouvido. Contudo, se um sábio do passado disse que era uma loucura e uma vergonha rejeitar um assunto antes de conhecê-lo, outros podem vacilar logo pela natureza dos dons anunciados. O dom das línguas talvez lhe pareça um incrível absurdo. Contudo, se isso não é incrível, nem absurdo no segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos e no 14º da primeira epístola aos Coríntios, e que tempo perdeu o seu primitivo caráter? E em que tempo perdeu o seu primitivo caráter? Pergunta. Baden-Powell estudou um desses fenômenos dados atualmente na conformidade com a mesma lei. O mesmo sucedeu a respeito do dom da profecia. Pode parecer-vos incrível que o que está além do vosso alcance seja desvendado a criaturas falíveis. Contudo, em todas as épocas, desde os dias de Abraão e Melquisedeque, certos homens foram honrados e considerados como possuidores de poder profético. Será incrível que o maior dos mestres da terra tenha sido anunciado, mais ou menos distintamente, pelos antigos profetas, como um enviado de Deus, encarregado de levar a humanidade das trevas à luz? Pergunta. Bunsen admite a existência desse dom. A ortodoxia considera Baden-Powell e Bunsen como autoridades céticas. Não vos ocorre à mente que os modernos fenômenos espirituais que homens tão hábeis e tão pouco dispostos à superstição admitem como realidade sejam dignos de estudo? Pergunta. Lembro-vos, em conclusão, que, fora da evidência fenomenal deste gênero de fatos, não podeis obter provas seguras como Tete Tomé da existência do outro mundo. Não são somente os céticos que alegam e lamentam isso, como o faz Shirley. A quem um morto já contou seus fados? Pergunta. Quem pode o véu rasgar do que há de vir? Pergunta. Quem as sombras pintou do que finados? Quem as sombras pintou dos que finados nas covas sepulcrais foram dormir? Pergunta.
Os mais eminentes teólogos admitem a necessidade de certeza no que se refere à vida futura, na falta do testemunho dos sentidos. Os exemplos abundam, mas eu só tenho espaço para dois. Butler, em sua Analogia of Religion, confessa: não tenho meios para afirmar que haja o mesmo grau de convicção de que as faculdades que temos em vida continuem depois de nossa morte, como tendo a de que nossa substância continuará. O arcebispo Tilon Tisson, em um argumento contra a presença real, diz: dificilmente os homens poderiam ser descrentes se, em relação à religião cristã, tivessem a mesma evidência que tem contra a transubstanciação, que é a clara e irresistível evidência dos sentidos. Centenas de milhares de homens sentem hoje a crença na imortalidade, firmada em uma clara e irresistível evidência. Pensai nessa vivificante convicção. Considerai que, acima de tudo, que as riquezas, a fama e todas as aventuras terrenas podem dispensar, está a graça das graças que o mundo não pode dar nem retirar. Penso que, se atenderdes à grave seriedade com que milhões de homens têm desejado, com tão expressivo anelo no passado, uma indicação segura da existência da outra vida, nós compreenderemos melhor o sagrado dever da investigação. Que interesses transcendentais nos poderão levar ao abandono de um tal dever, correndo o risco de que, como os incrédulos do tempo de Gamaliel, nos achamos talvez em luta contra Deus? Pergunta. Assim, pois, procurarei demonstrar que o protestantismo há 3 séculos está perdendo terreno e continuará a perder, que essa retrogradação parece ser causada por seu apego a certos dogmas chamados ortodoxos, que a inteligência do mundo, tendo crescido, reconhece como contrários às leis eternas de Deus, promotoras da intolerância, ofensivas à moralidade e prejudiciais ao progresso. Progresso religioso que o cristianismo é expurgado do escolasticismo que seu autor nunca ensinou, é uma ciência progressiva, destinada a tornar-se a religião da civilização, que, se admitirmos os milagres, negaremos o reinado uniforme da lei e entraremos em conflito com a ciência moderna. Mas se reconhecermos o reinado da lei e admitirmos que os poderes e dons espirituais do primeiro século existem ainda, acharemos que, sendo a lei contínua e uniforme, fenômenos espirituais do mesmo tipo podem se realizar ainda hoje. Que, em conclusão, os ensinos do Cristo têm sido completados como ele o havia prometido, mediante revelações, trazendo verdades e conforto daquela alta esfera de seres para a qual avançamos rapidamente, e que isso sucede não miraculosamente, mas obedecendo às leis intermundanas que podemos estudar, e finalmente que as revelações modernas, demonstrando a imortalidade, são essenciais para deter o desenvolvimento do ceticismo em nossos dias. Se o que dissemos puder induzir os pensadores sérios da vossa profissão e estudar as leis ultramundanas, estas páginas não terão sido escritas inutilmente, como porém as leis ainda mal definidas só podem ser observadas nos fenômenos que elas governam. Busquei nos capítulos seguintes esclarecer para vós e para os outros os trabalhos de tais estudos, apresentando em forma de narrativa alguns dos mais salientes, sugestivos fenômenos em questão atestados, afirmo por uma evidência tão completa como a que exige nos tribunais onde se decide da vida e da morte dos homens. Robert Dale Owen. Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.